Internet. Boa noite, pessoal. E aí, estamos começando mais uma live, um pouquinho atrasadas, mas sabe que esse mundo tecnológico aí a gente está se adaptando, se ajustando, mas estamos aí então começando mais uma live da academia, com a professora Vanessa Saraiva, doutoranda da UERJ. Vamos esperar o povo começar a entrar. Sim, boa noite, live. Pessoal. Vamos entrar para a gente poder conversar um pouquinho hoje. Eu queria Acho que agradecer. Vai ser bem. Não, eu que agradeço a oportunidade, Vanessa, de estar aqui conversando com você hoje, com os alunos da academia. Quero dizer que eu estou muito lisonjeada de ser convidada, ainda mais para a gente conversar sobre um tema que, para mim, é super importante, né? A gente dialogar sobre raça, gênero, pensando políticas públicas, pensando nessa atual condição que a gente está vivendo de pandemia, porque a gente sabe que discutir raça e gênero não é uma tarefa fácil, é um tema que, às vezes, por muitas vezes, é relegado, inclusive pelos nossos colegas de trabalho. Então, eu quero agradecer também vocês por essa oportunidade, e dizer que é fundamental, essa iniciativa da academia de estar discutindo um tema que, por um lado, é relegado, mas, por outro lado, é um tema que a gente, o tempo todo, os alunos, o tempo todo nos cobram, para a gente estar discutindo sobre essa temática. E para a gente da academia fica, a gente que fica lisonjeada aí com você estar com a gente aí participando na nossa iniciativa de toda semana. Eu falo para eles que a nossa live vai acontecer todas as segundas-feiras, até durar essa pandemia, que a gente também não fique só nesse momento de pandemia, que a gente possa criar um hábito, um canal mesmo, para a gente trocar. Eu falo que é mesmo horário, mesmo bate-canal. Às vezes eu começo um pouquinho atrasado, porque a gente antes está conversando, mas para a gente poder tá socializando aí, com as colegas, com os colegas, com todos, cada semana com uma temática, e essa temática, para a gente falar sobre o racismo, política pública, como é que a pandemia está ocasionando aí, na vida das pessoas, todos nós, Então, para a gente ter aí você conosco, está sendo assim, maravilhoso, e só tenho a te agradecer, Aos pouquinhos o povo está entrando, Eu ofereci aos meus alunos da Castelo, atividades complementares, porque mesmo em tempo de pandemia a gente está aí tendo aula, e também é parceiro da academia Saber Mais, Então a gente tem um trabalho em conjunto, com meus alunos aí de serviço social. Eu falei, gente, eu acho que é olha a live aí e ainda vou dar horas complementares. Não, mas é importante, eu tenho conversado com algumas colegas que a gente está num processo de aprendizado novo, de repensar o nosso exercício profissional diante dessa pandemia, A gente sabe que a gente tem um código de ética, mas a gente está numa conjuntura nova. Então, assim, é fundamental para quem está trabalhando, para quem está estudando, para a gente poder pensar mesmo, e rever os nossos valores profissionais, os nossos princípios, porque, assim, é aquilo que a professora Marilda fala para a gente o tempo todo, a gente tem que olhar para a nossa realidade, essa realidade não é a mesma, A gente está num momento novo, a gente está tentando se adaptar à tecnologia, aí se a gente olhar para alguns dias para trás, a gente jamais imaginaria que a gente estaria aqui conversando online, Então, assim, a gente também está se reinventando e a gente também pode estar pensando em novos espaços de trabalho a partir dessa nova conjuntura, mas é fundamental. Eu falo que, assim, de tudo na vida tem a gente tem que tirar alguma coisa, algum proveito de tudo, Exatamente. Não só de desgraça, não só, mas que a gente pode, diante de um caos, gerar coisas novas, proporcionar a gente aí se repensar, A gente recriar, a gente ter esse momento para pensar em possibilidades, novas possibilidades. Acho que é isso, a Marilda pontuou isso foi bastante pertinente, essa pontuação, Eu acho que a gente não estaria agora aqui conversando, a gente estaria envolvida no nosso trabalho, na correria do dia a dia, dando conta dos nossos afazeres e perdendo esse contato aí, mesmo que virtual, mas que é algo real, Então, a gente está
a gente sabe que é o momento da gente se reinventar, né? Não tem como, e eu acho que o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia, né? Isso aí é Exatamente. fato, né? Exatamente. Pro bom, pro mal, mas isso é fato, né? A gente não vai ser mais os mesmos daqui para frente, né? Então, assim, eu vou aprender muito com você hoje aqui nessa live, né? Pensar um pouco aí essas questões tão importantes, né? Principalmente ontem eu estava vendo, né, a respeito do perfil, não sei qual foi o programa, enfim, e até pertinente ao nosso tema de hoje. Não lembro onde foi o programa que eu vi, mas apresentaram a estatística, né? Depois dos 4 mil mortos na pandemia, fizeram acho que foi a Globo, enfim, mas né, não é um caso, mas há alguns dados, né, em relação ao perfil dos mortos, assim. E aí pontuaram que apenas 5% são negros, né, e que, na verdade, essa realidade não é a real, né, o quantitativo real. E aí, a gente sabe claro que eles não aprofundaram o tema, mas, assim, por que não há notificação, né, das mortes dos negros, assim, em relação à pandemia, né? Enfim, mas tá aí, né, para quem está chegando agora, né? Vou falar para os alunos de onde que eu vim, enquanto isso, que aí dá tempo também da gente ganhar tempo. Né, para os alunos que não me conhecem, eu sou a Vanessa Saraiva, sou assistente social, né, tenho uma trajetória acadêmica, mas também profissional, né, tenho um mestrado, tenho uma especialização na saúde, que também é uma temática que me ajuda muito a entender, né, o que eu discuto no doutorado. No doutorado agora, eu estou discutindo adoção e racismo institucional, né, e nesses espaços, né, porque eu tenho uma trajetória acadêmica, mas ao mesmo tempo eu atuei, né, muito tempo em Duque de Caxias, né, no sistema de garantias de direitos, né, que são aquele sistema que é voltado para a infância e adolescência. Então, eu trabalhei no conselho, trabalhei no abrigo que a gente fala, né, abrigo institucional, na unidade de acolhimento, o interface com a vara da infância do município. Naquele espaço o tempo todo, eu já me deparava com inúmeras situações, né, onde naquele momento eu não tinha um amadurecimento intelectual, mas eu percebia, né, por exemplo, a questão de preferência por crianças para adoção, né, que é o tema que hoje eu discuto, determinado perfil de crianças que estão no abrigo, né, que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje, né, que a gente vai tentar entender, porque, na verdade, eu dialogo muito com as colegas que debatem raça, né, raça e gênero. É só a gente olhar para a nossa história, né? A gente está, na verdade, quem está estudando esse tema, a gente está reconstruindo um caminho, uma trajetória que foi apagada, invisibilizada, e agora a gente consegue entender, a partir dessa reconstrução, por que essas crianças estão no abrigo, por que é determinado perfil que está no encarceramento, por que é um determinado perfil, né, como você bem colocou, por que não está sendo notificado? Será que são só aquela quantidade mesmo de pessoas que estão em óbito, que são da raça, que são de cor preta ou pardo? Não é. Então, assim, a gente também tem um outro problema que eu vou conversar com vocês hoje, que é a questão da subnotificação do perfil racial dos sujeitos, que também impacta muito, né, na construção desse perfil e no próprio entendimento que a gente tem do que é ser negro, né, do que é ser preto e do que é ser pardo aqui no Brasil, que também dá um bololô na cabeça das pessoas, e aí as pessoas acham que não, não, tá só porque tem um entendimento que preto seria só preto de cor retinta, e não é bem assim. Então, a gente tem essa dificuldade também, e isso influencia na construção de políticas, né, no entendimento do perfil desses sujeitos nos espaços, né, na subnotificação. Então, assim, a gente acha, né, é o que eu sempre falo, quando a gente está na graduação, às vezes a gente não tem muito esse debate racial, né, porque geralmente as disciplinas, elas são eletivas, é só se o aluno quiser. Mas a gente, quando vai trabalhar e se deparar no exercício profissional, o debate, eu sempre falo isso, raça e gênero e orientação está atravessado em todo o nosso exercício profissional, seja na saúde, na assistência, na previdência. E se o profissional ele não tiver essa expertise, que eu acho que é a minha crítica, né? Estou até fazendo crítica na live, meu Deus, a crítica ao conjunto, que eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira sim e discutir que a gente está no eixo da ABEPS, no eixo das opressões, né? E eu acho que a gente precisa discutir mais e cada vez mais, porque a gente sabe que
né, é a própria campanha que a gente teve agora anterior no triênio, né, que foi a campanha Onde Falta Água, a gente sabe qual é a cor da pele das pessoas, e a gente está vendo agora com o Covid que isso é real. Sim, com certeza, com certeza. É bastante pertinente a gente trazer isso para os alunos, né, para a galera toda ver a importância, né, da gente pensar isso mesmo, né, a gente pegar aí tudo que de fato, né, a gente vive, como é que isso atravessa a nossa prática profissional, nosso trabalho, né, e é bastante pertinente. Poxa, vai ser uma live bastante, né, interessante. Os alunos estão aqui já fazendo os seus comentários, né, a Andréia eu não consigo... nossa live. André, eu vou ler, sejam bem-vindos, pessoal. As perguntas, né, da galera. Tá a Daiane Sim. Cristina, né, mandando um abraço para você. Manda beijos, pessoal. Daiane é companheira de luta, é militante, né? A gente está nessa batalha já tem muito tempo, e ela é uma parceira de lutas importante nesse debate racial, entendeu? A Daiane discute juventude. Bacana. Eu estou com uma pergunta aqui no WhatsApp, porque assim, tem galera que tem no WhatsApp, sim, então mandam perguntas para o WhatsApp, e a galera que faz os comentários no Face. Mas tem uma pergunta aqui já para aquecer aí os tamborins, né? Para a gente começar. Né, vou ler uma pergunta aqui. Por que é importante, né? Por que é preciso e importante a racialização aí, né, do debate para as análises das políticas sociais, né? Por que a gente precisa, né, fazer essa racialização, né, frente às políticas sociais? Só para aquecer aí o nosso debate. A gente... Mas você que vai apresentar, eu só vou fazer uma costurada aí por detrás. A gente... No Brasil, né, eu acho que é importante a gente não descolar, né, esse entendimento, né, como a aluna colocou, da racialização com a história do escravismo no Brasil. Então, a gente tem no Brasil, né, um legado do escravismo, e onde a gente tem uma população, né, que a gente teve, na verdade, a gente que é do movimento fala que existe uma falsa abolição da escravidão, né, uma falsa libertação desse segmento, mas ao mesmo tempo a gente teve um abandono dessa população, né, e mesmo em meio a projetos, porque a gente também teve, por outro lado, um processo contínuo no Brasil, né, para quem não conhece, a gente teve um processo de embranquecimento da população que objetivava, na verdade, eliminar a população negra, né, porque, pense só, a gente tinha uma conjuntura, né, mundial, onde todos os outros países estavam acabando com o escravismo, porque o escravismo foi um modelo de produção, né, que alavancou o capitalismo, mas em um determinado momento, a gente pensando nessa relação, o capitalismo, ele precisa criar outros nichos de lucratividade, e a mão de obra escravista, ela já não servia mais. Então, a gente tem esse movimento do próprio capital de criar uma outra forma de sociabilidade e uma outra forma de exploração do trabalho que não era pela via do escravismo. Então, a gente começa nos países ter esse abandono, né, dessa prática. O Brasil foi o último país a abandonar, né, o escravismo como um todo. O Brasil também, isso é importante a gente entender, é o segundo país com maior concentração de população negra na diáspora, né? E que, na conjuntura do Brasil, tentou, depois desse, que aí o escravismo ele passa a ser considerado ineficaz, uma vergonha. Então, a gente precisa acabar com aquilo que lembrava do escravismo, que era exatamente a população escravizada que ficou aqui no Brasil. Então, se inicia um processo de embranquecimento, onde o nosso ápice é o processo de imigração no Brasil. Por isso que tem essa rixa dos imigrantes discutindo com o movimento negro, que eles acham, os imigrantes, que eles sofreram bastante, mas a nossa população, né, que era escravizada e passou a ser liberta, ela foi abandonada no período pós-abolição, sem acesso à educação, sem acesso à terra. A gente já tinha tido a proibição da lei de terras em 1850, e aí a gente ganha liberdade. E essa liberdade, ela é dada assim, olha, vocês estão livres, mas sem qualificação profissional, né, sem terra para trabalhar, e aí vocês vão ter que se virar com o que vocês têm.
O grande problema, né, na verdade não é um problema, como sempre, como diz a professora Roseli Rocha, que é uma mestra nossa, né? Ela fala, tentaram apagar e eliminar a população negra, mas a gente é 54% hoje. A gente não teve, né, não teve os novos dados do IBGE, a gente acredita que somos em maior número, e aí a gente somos 54%. Só que nesse processo de embranquecimento a gente tem, né, uma mistura, né, que é passada para a população como algo positivo, né, a mestiçagem ela é vista como algo positivo, né? A gente inclusive tem aquela figura, os alunos que estão acompanhando podem pesquisar depois, que é a figura redenção de Cã, porque ser negro era uma maldição, pelo viés bíblico, né? E aí a gente tem depois, né, essa necessidade desse processo de embranquecimento da população, onde a gente se torna pardos, como nós, né, como nós que estamos aqui conversando com vocês, e tem a população que é negra, né, que é o que a gente chama negro mais retinto. E aí tem essa ideia de que nós seríamos brancos e não seríamos negros, mas nós somos negros sim. E aí, nesse sentido, racializar esse debate é ter esse olhar, é entender que não somos brancos, somos negros, que somos maioria na população. Uma outra marca, né? Pensar a política pública, né? Exatamente, porque quem são os usuários da nossa política pública hoje? Vamos pensar por exemplo, um dado importante agora. Assistência. 70% da população negra é usuário da política de assistência. E aí, pessoal, negro, quando a gente fala, é igual os dados do IBGE, negro é o composto de pretos e pardos. Então, sou eu, professora Vanessa, outras pessoas que são, inclusive, porque a gente também tem uma diferenciação dos tons de pele que as pessoas também tentam invisibilizar. Olha, você é mais clarinho, se aproxima do branco, então você não é negro. Bom, não é assim. Eles chamam de moreninha, morena. Moreninha. Aí a gente tem que ficar lutando, eu sou negra. Aí as pessoas ficam assim. Então, a gente também tem esse desafio também. Então, racializar o debate é isso, é entender que a gente precisa discutir, entender o legado histórico que a gente teve com o escravismo e qual é a população que ficou depois à mercê. Sem racializar, a gente não consegue inserir a nossa população na política, por exemplo, de previdência, que é uma coisa importante. Que, inclusive, foi um debate que eu tive com uma outra colega da Previdência. Ela, olha, mas eu não vejo que existe racismo. Eu atendo lá na Previdência, não atendo pessoas, não atendo negros, muitos, não tem racismo. Esse que é o problema. Por que a gente tem uma concentração de sujeitos na política de assistência, e os alunos que estão aqui acompanhando hoje sabem, né, da tese da professora Ana Elizabeth Mota, que diz que a política de assistência é uma política pobre para pobre? E por que essa população não teria direito à política de previdência, por exemplo, que é algo que é mais substancial, que a gente tem um valor monetário maior? Então, assim, eu sempre falo isso, se eu estou conversando com vocês, eu jogo sempre falo, ó, se desperta para isso. Por que é assim? Exato. Por isso, assim, é importante a gente, volta a dizer, né, a gente reforçar e dizer, tá aqui para isso mesmo, né, dar visibilidade. Né? Tem uma pergunta que chegou aqui também para mim, né, por que o coronavírus escancara tanto as desigualdades sociais entre pessoas negras e pessoas não negras? Né? Como esse histórico de desigualdade repercute no número de contaminados, de óbitos, né? Porque aí essa realidade de hoje aí, dessa pandemia, escancara tanto essa desigualdade entre negros e não negros. Então, a gente tem uma outra coisa que é importante, porque quando a gente está falando de não acesso, né, quando a gente está falando de raça, a gente está falando de não acesso a serviços, a todos os serviços. Como eu dei exemplo aqui para vocês, né, que o negro, né, a população negra, ela consegue acessar uma política de assistência, mas ela, por exemplo, não consegue uma previdência e também a política de saúde. Uma das marcas desse legado do escravismo, né, é a desigualdade econômica. Né? Quando a gente está falando de raça, a gente sempre pensa nas intersecções, né? Naquela encruzilhada, para quem não conhece, que é o debate da professora Kimberly Crenshaw, onde ela fala da interseccionalidade. Então, a gente tem que pensar a população negra situada nessa... Ela não tem acesso à educação, ela não tem acesso à saúde, ela consegue acessar a política de assistência,
mas ela, por exemplo, não consegue acessar a educação. Se você for olhar os dados da educação também, são esses segmentos que têm maiores índices de evasão escolar, são as meninas que ficam grávidas mais cedo e não conseguem dar continuidade à escola, né, porque tem que trabalhar, porque tem esse determinante econômico. Bom, dito isso, a gente está falando de uma pandemia onde a gente precisa controlar, sobretudo com lavagem de mãos, com acesso à água e com acesso a álcool e a sabonete. Ora, se eu estou falando que essa população ela tem negado esse direito de educação, porque para quem é da política de saúde, sabe que a maior parte, né, sobretudo dos serviços, né, da saúde na atenção básica, ela é feita com educação. Uhum. Então, a gente está falando de uma população que tem, inclusive, dificuldade de entendimento de vários aspectos, inclusive da importância de lavar as mãos. Mas não é só isso, né? Não é só o fator pedagógico, né? A gente, por outro lado, tem uma condição real. Essa população não tem dinheiro para ter acesso a sabonete e álcool em gel. A gente tem visto muitas iniciativas, né? Eu estava conversando numa outra live que eu fiz com a Dayana, iniciativas dos movimentos de favela, de tá liberando, né, essa cesta básica. Ora, a gente está falando que a população negra ela está querendo acesso à sobrevivência, a suporte nutricional. E como a gente já estudou também como assistentes sociais que somos, a gente sabe que a fome, né, as necessidades, né, biológicas, elas vêm antes de qualquer outra necessidade. Então, ou seja, a gente tem uma dificuldade, é uma marca da população negra, esse não acesso. Os alunos que quiserem se aprofundar mais, tem até muitas coisas publicadas na Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra, onde a política ela vem apontando exatamente isso, que a população negra ela tem dificuldade, né, de política educacional, ela tem dificuldade para ter acesso aos serviços de saúde também, porque sem dinheiro, eu sempre gosto de dar exemplo para os alunos, sem dinheiro eu não consigo, por exemplo, se eu sou da Baixada, chegar aqui no hospital de referência que é o Ronaldo Gazola, aqui em Acari. Isso é real, gente. Então, quando a gente está falando de uma pandemia, a gente está falando de um momento de exacerbação de todas essas determinações. Falta de dinheiro, a falta de alimentação, a falta de água e sabão. E aí eu sempre penso, se o sujeito ele está sem acesso, né, ao recurso financeiro e ele está com fome, ou se ele está com recurso financeiro e ele precisar escolher entre ir ao hospital para poder ter a possibilidade, porque a gente nessa pandemia está assim, talvez ter acesso a médico, e ele tiver que escolher entre comer e pagar a passagem, ele vai comer. Então, assim, essa é uma outra marca muito triste, eu sempre falo, eu falo com naturalidade, porque a gente... Mas, assim, é triste as pessoas terem que escolher entre comer ou comprar sabonete, entre ter que trabalhar e ter que ficar em isolamento. E essa é uma marca, por isso que eu sempre falo, a gente sabe quem pode ficar em isolamento social. A gente sabe quem pode ficar. Uma outra coisa que é importante, né, que a aluna perguntou, quando a gente está falando, por exemplo, das profissionalizações, e inclusive tem a ver com a história do serviço social. O que eram as visitadoras sociais? A exemplo da dona Ivone Lara, que depois viraram assistentes sociais. Muitas daquelas que não viraram assistentes sociais viraram técnicas de enfermagem, que na época eu acho que nem tinha técnico, viraram... É uma outra categoria que está me fugindo o nome, que também é da enfermagem. Então, assim, quem são essas profissionais? E isso também, pessoal, tem a ver com o nosso legado do escravismo, que é o legado do cuidado. Quem são as cuidadoras? Quem são essas mulheres? Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo fazendo essa viagem no tempo para a gente poder nunca esquecer, né, da onde vêm essas determinações, né? Exatamente, que a gente fala, né, por exemplo, isolamento para quem, né? Que a gente está até isolamento para quem, na verdade? Quem tem esse privilégio, vamos dizer assim, né, de ter essas condições mínimas, né, de estar pelo menos, né, se poupando aí das exposições, né? Acho que a gente pensar isso, né, a própria questão do encarceramento, né, isso aí é algo que
né? Nesse momento está bastante evidente, né? Evidenciada essa questão, né? Mas a própria questão do auxílio emergencial, como é que, né, se a gente olha aí, né, passando, né, nas filas aí para o auxílio emergencial, né? Que caras são Sim, essas? exatamente. Eu sempre falo, gente, é só vocês olharem para a cara dos sujeitos. Quando a gente está falando, e aí quando mais uma vez a gente pega lá pelo fio condutor esse segmento, né, que o tempo todo foi invisibilizado, subalternizado, inclusive a gente tem que entender que isso é um projeto. É um projeto da branquitude de imobilizar esse segmento. Se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar pela questão do auxílio, como você colocou. Quem não tem acesso à informação, a celular, à tecnologia? É qualquer pessoa? Não. São os sujeitos negros, os pretos e os pardos, que moradores das comunidades, moradores da periferia, da Baixada Fluminense, São Gonçalo. Vamos pegar por outro lado. Se a gente pegar, por exemplo, aí quando a gente está falando do isolamento para quem? Como fazer isolamento nas favelas? E aí a gente pega de novo, mais uma vez, no racismo institucional. O que é o racismo institucional? É a ausência, né, de construção. A gente tem duas vertentes, né, do racismo institucional. Por um lado, é aquele racismo que se dá na sua relação com o outro, né, quando aquele outro, ele, né, te distrata, ele te trata com racismo, ele não te viabiliza o acesso. Nós, como assistentes sociais, né, somos racistas e aí eu não quero atender fulano porque fulano é esquisito. Essas falas aparecem, tá, pessoal? Fulano é esquisito, tem uma cara mal encarado, eu não quero atender ele. Isso é real, pessoal. A gente escuta isso no atendimento. E, por outro lado, a gente tem que o grande salto que a gente dá no debate racial, né, que é o debate, né, do Carmichael, né, que é um militante do movimento negro dos Panteras Negras, né, do Hamilton e do Carmichael, onde eles falam, olha, não é só essa questão interpessoal, existe um projeto em curso que impede dessas pessoas saírem desse lugar de subalternização posto pelo escravismo, que se resume assim, você é doméstica, você vai morrer doméstica. Mas, por outro lado, é a ausência dessa construção de políticas públicas que atendam às necessidades da população negra. Daí, por exemplo, a construção da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Quando a gente deixa, por exemplo, né, de pensar na política para a juventude, na política do encarceramento, quando a gente deixa de pensar uma porta de saída para a política de assistência social. Então, isso é o racismo institucional. E aí, quando a gente tem uma falta de representatividade dos sujeitos negros para poder questionar esses lugares, né? Mardiga, tem uma pergunta aqui para falar um pouquinho sobre o colorismo. Sim. Né? Um pouquinho sobre essa discussão do colorismo, né? Né? Para os alunos aí que estão ouvindo a gente. Os alunos têm que entender que primeira coisa, o movimento negro, né, que é o grande mobilizador, né, desse debate no Brasil, não é homogêneo. Ele tem várias vertentes, vários militantes, né? E aí esse debate do colorismo não é consenso. Mas, na verdade, o colorismo, ele diz, né, por exemplo, de uma posição, ele fala de passabilidade, né, que é um debate que está no texto do Horácio Nogueira, os alunos que quiserem aprofundar, que fala sobre a forma que esses sujeitos podem acessar ou não as políticas. Por exemplo, nós que somos mulheres negras de pele clara, a gente tem uma maior facilidade, uma maior passabilidade para ter acesso aos serviços. Por exemplo, há muitos anos atrás eu tinha meu cabelo alisado, então eu dificilmente ouvia, né, que eu era uma mulher negra. Nunca ouvi, só ouvia da minha mãe, mas não achava nada. Porque a questão. E aí, quando a gente está falando e a gente olha para os outros companheiros, para outras mulheres, eu sempre falo de mulheres porque é o meu debate. Quando a gente olha para outras mulheres, vamos pensar nas mulheres que são negras retintas, por exemplo, elas têm muito mais dificuldade de ter acesso aos serviços.
Se você olhar, por exemplo, a análise da Angela Davis, que ela fala que as mulheres negras estão na base da sociedade, ela não faz essa análise à toa. Porque isso é real, porque as mulheres negras de pele mais escura são elas que estão, né, atuando nos serviços domésticos, são as cuidadoras, são as domésticas diaristas, porque essas mulheres... E aí a gente está falando do preconceito de marca. Porque aqui no Brasil a gente tem, né, não como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem preconceito de origem. Lá nos Estados Unidos, eu e você, negras. Aí eu quero que os alunos lembrem da discussãozinha lá da duquesa de Sussex e na realeza. Ela é negra para eles, porque nos países da Europa e nos Estados Unidos é um preconceito de origem. Uma gota de sangue já diz que você é negro. Aqui no Brasil, um debate, é o preconceito de marca. E aí não é. E aí tem a ver com colorismo, porque quanto mais negro você for, porque a gente tem um fenótipo, mas a gente não tem um tom de pele escura. E aí, quanto mais negro você for, mais dificuldade e menos acesso a serviços, à educação, a políticas públicas você vai ter, porque o Brasil é um estado racista. Na sua estrutura, e ele consegue, né, introjetar, né, tem tentáculos esse racismo estrutural, e aí vai aparecer no institucional, no religioso. Acho que deu uma falhada aqui o sinal, acho que deu uma... vamos ver se a Vanessa volta, que acho que a internet dela deu uma travada. Voltamos? Deu uma caída, Vanessa, no sinal. Deu uma... Mas agora... eu fiquei esperando, não fiquei falando, não. E aí a gente vai ter já estou esperta nisso, caiu, não falo. Aí você tem um fio condutor com o debate de cotas, porque aí sujeitos, né, os espertinhos da branquitude, que não entendem essa questão do colorismo, e aí quem vai avaliar, né, quem é negro tem a ver, inclusive, com perguntas. Não sei se algum aluno já passou por alguma entrevista para ter acesso a cotas. Porque, por exemplo, a gente tem uma maior passabilidade, mas a gente, com certeza, você, professora Vanessa, pode me contar uma história de racismo, sim. Só que a diferença nesse debate do colorismo é que quem é mais negro, porque para mim não existe, né, quem tem a pele mais escura, ela tem maiores dificuldades, sim, e a gente tem muita dificuldade dos colegas entenderem isso. Né, de que os sujeitos negros mais retintos, que usam dread, que têm a pele mais escura, sofrem mais racismo e têm maior dificuldade de conseguir emprego, de pegar um táxi, não é isso que a gente escuta? De pegar um táxi, quem entra dentro do mercado é perseguido. Então, tem a ver com esse debate. Não sei se se eu respondi à aluna, se ela ficar com dúvida, ela coloca mais um pouquinho. Se eu conseguir, eu respondo. Não, ela falou que respondeu sim. Tá então tá. Agradecendo, né, por você estar aí respondendo as perguntas dela. Teve um aluno, o Douglas, um aluno nosso, quando você começou a falar da sua experiência, aquela coisa toda, e aí ele fez uma pergunta que eu falei, né, que eu não vou deixar passar batido, mesmo que esteja um pouco, tá fora um pouco aí, né? Quase um... Sim. Mas dá para fazer um gancho? Dá, sim. Falou da questão da adoção, né? Ele perguntou sobre acolhimento institucional para criança e adolescente, né? Fugindo um pouco da proposta, mas só para não deixar a pergunta em branco aqui. Sim, vamos. Para ele. E aí ele está aqui, no acolhimento institucional, ele pode ser ofertado nas duas unidades, abrigo e casalar. Né? E aí ele pergunta, como identificar a diferença entre ambas a nível de acolhimento, entre abrigo e casalar? Não é proposta, mas... o casalar... Não, o casalar, a gente tem várias modalidades de abrigo, né, de acolhimento institucional. Quando a gente está falando de crianças e adolescentes, a gente só fala de abrigo, unidade de acolhimento. Casalar é mais para os adultos. Ou quando essas crianças e adolescentes, elas atingem a maioridade, não tem lugar para ficar, e aí tem-se a proposta da casa lá, que seria uma coisa mais transitória no modelo de república, quando a gente está falando de adolescentes em maioridade. O acolhimento
institucional, ele acontece, não sei se o aluno sabe, acontece quando a gente está, quando tem aplicada uma medida protetiva, né, em meio à violência, em meio tem a orfandade, aí a criança e o adolescente, ela precisa ser protegida, boto em várias aspas também, protegida pelo Estado, e ela vai para essa unidade de acolhimento. Não somos nós, assistentes sociais, que definimos qual a modalidade de acolhimento você vai inserir. Quem define isso é o juiz. Quando chega para a gente assistente social... Travou de novo a internet. Deixa eu ver se volta. Né? Vai voltar, agora volta a Vanessa novamente. Essas tecnologias aí, gente, só para atrapalhar a nossa vida aqui. Já ela volta, né? A gente está aí aberto para as perguntas. Quem quiser fazer perguntas a Vanessa, né? Manda aí nos comentários para a gente aproveitar cada minutinho com ela, né? A gente tende aí não fazer uma live comprida, né? Como sempre falo, todas as lives, mas só para a gente, né? Também não ser cansativo para quem está assistindo. Lucrécia, né? Bem-vinda aí à nossa live, né? Ravile, Robson, Verônica, boa noite, Verônica, Robertinha, Carla, dá sua contribuição aí, Carla, no seu trabalho, com a gente aqui, enquanto a Vanessa está voltando, né? Vamos esperar mais um pouquinho, e aí a gente retoma a nossa live. Espero que ela consiga voltar. Para mim aparece aí, deixa eu ver como é que aparece essa queda aí da live da Vanessa. Né? Lembrando que a Vanessa vai dar um curso, né, pela Academia Saber Mais. Todos estão convidados, né, a participar aí do curso, né? Já está lá no nosso aplicativo, né, falando um pouquinho sobre o curso que ela vai ministrar, né? E a gente também está com outro curso, né? Infelizmente, nesse momento aí de distanciamento, de isolamento, os cursos estão sendo ofertados online, né? Mas qual é a nossa perspectiva, qual é a nossa pegada aí, a nossa proposta de ambos os cursos, né? Depois vocês entrem lá no nosso aplicativo para vocês verem lá, né? A gente está adotando uma perspectiva de aula remota, né? Com os alunos entrando por videoconferência, com trocas, enfim, com material didático, apostila, né? Apresentação de PowerPoint, enfim, todo o material didático, né? As aulas, elas têm lá as datas, né? No caso, eu vou estar ministrando a aula de instrumental técnico, como elaborar aí o instrumental técnico, né? Para pensar justamente aí os nossos instrumentos, como é que a gente constrói aí cada instrumento de trabalho, né? Eu estou fazendo um break aí rapidinho enquanto a Vanessa não volta, né? Enquanto a internet dela não volta. E aí, no dia 15 e 16 de maio, o curso de instrumental. Então, né, eu aguardo vocês lá no nosso curso. A Vanessa, né? Voltamos. Enquanto isso, eu estou fazendo um break, fazendo uma propagandazinha do curso, né, que você vai ministrar com a gente. Eu falei, enquanto ela está voltando, enquanto isso eu faço um momentozinho de propaganda, né? Sim. E aí a Vanessa vai dar um curso com a gente, né? Justamente para discutir aí, né, essa temática. Estou aqui querendo pegar, né? A gente já colocou na nossa página no Face, nossa página no Instagram, né? A Vanessa depois vai falar um pouquinho do curso dela, da proposta dela, né? Sim. Mas lembrando que, mesmo sendo virtual, sendo online, mas é interativo, é ao vivo, né? Sala fechada com os alunos, então vai ter troca, vai ter a participação de vocês,
né? A única diferença que nos distancia aí é o computador, mas as aulas elas acontecerão, né, de forma, né, virtual, porém ao vivo e com interação, né? Então, assim, para a galera que, né, vai ser ofertado, vou ver aqui, vou tirar uma colinha aqui do dia do curso, e ela pode estar falando um pouquinho, aproveitando aí a deixa, né, uma canja aí, para falar um pouquinho do curso dela. Foi só para a gente, né, ter uma pergunta aqui Não, peraí que eu tenho que terminar o do menino. Aí volta, a gente... ele está até aqui falando com a gente. Aí o que acontece? Não somos nós que direcionamos para onde que a criança vai. Quem define é o juiz. Você, como assistente social, ou vai estar atuando na casa de passagem, que é transitório, onde a criança pode ficar 10 dias, porque nesse período a criança ela pode voltar ainda para a família. Ou você pode estar já no abrigo, onde você vai trabalhar com a reintegração ou com a adoção. E aí você tem até 2 anos, segundo o ECA, para poder resolver a situação da criança. Mas quem define é o juiz. E aí, quando a gente tem abrigos com crianças maiores, né, que já são adolescentes, aí tem essa possibilidade de ir para a República, ou República ou Casalar. Mas aqui no estado a gente não tem, tá? Só para avisar, para a pessoa já ficar logo, vai ter Casalar. Não tem, tá preconizado lá na Política Nacional de Assistência, na tipificação, mas a gente não tem, tá bom? Não sei se eu consegui responder o aluno. Ele mandou mensagem aqui, perfeita explicação. Agradeceu, disse que de fato foi a pergunta do início, como a gente foi emendando, mas eu falei para ele, nós não vamos deixar ele no vácuo, né? Vamos sim, vamos tentar responder social, todo mundo. Tem uma assistente social aqui no nosso chat, aqui nos nossos comentários, a Carla, ela foi uma aluna minha, hoje ela trabalha com pessoas em situação de rua, né? E ela está, né, ela tá fazendo uma pergunta assim, de que forma desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo? Acho que o primeiro passo é a gente dialogar aqui. Primeira coisa é a gente assumir que o Brasil é racista, primeira coisa. Porque quando a gente passou uma vida inteira, uma história inteira dessa nação, da construção dessa nação, sobretudo com o mito da democracia, dizendo que não existe racismo, somos todos iguais, né? Quando tem o dia da consciência negra, o pessoal vai lá e bota aquele cartaz lá, somos humanos, humanidade, e a gente sabe que não é. Então, assim, o primeiro passo é a gente fazer esse debate. O segundo passo somos nós, enquanto assistentes sociais, eu sempre falo, fazer debate, racializar o debate e fazer uma intervenção com um olhar, né, racializado, é você cumprir seu código de ética, porque o código de ética está lá, tem um princípio, eu acho que é o 11, eu não lembro, falando que a gente tem que, né, oferecer, tem que ter o exercício profissional sem discriminar e sem ser discriminado, porque uma outra coisa que eu queria pontuar, né, nós somos a maioria, nós praticamos muito racismo, mas também sofremos muito, porque a nossa categoria, ela é mais, tem até uma pesquisa do Cefes, nós somos maioria de mulheres negras em atendimento, e sofremos muito racismo por isso. E aí quero deixar claro para vocês, né, como diz o pessoal do movimento, claro, deixar escuro para vocês, não é só atuando como nós, enquanto professoras também. Eu posso perguntar aqui para outras professoras e dizer, quantas vezes você chegou num lugar para dar aula e acharam que você não era professora? E ficaram olhando com aquela cara de paisagem, quando você chegou falando, eu sou professora fulana. As pessoas ficarem assim. Então, acho que o primeiro passo é esse, a gente dar visibilidade ao debate para a gente poder não cair nessa armadilha da democracia racial, que parece que está esquecida, mas não está. O projeto, gente, está em contínuo funcionamento. Né? E aí a gente aprofunda isso mais no curso, né? Não sei se eu consegui responder a colega. Não, com certeza. Tem outra pergunta aqui. Na verdade, a minha querida amiga, né, Rita de Cássia, na verdade a Carla Carolina, né, indicar textos, né, livros sobre temática, né, que sugere para a galera ler. Primeiro,
alguns que são mais tranquilos, assim, o livro do professor Silvio de Almeida, que ele não é do serviço social, ele é um advogado, ele é do direito, que fez, né, aquele livro que é Racismo Estrutural, onde ele destrincha esse racismo estrutural e como ele aparece na política, no direito, né, na sociabilidade, é fundamental e é um livro bem barato, custa R$20, eu acho que tem PDF, é bem assim, eu posso até depois mandar para você e você falar para os alunos. Nós temos obras também, né, Pode, por exemplo, disponibilizar para a gente está com uma... Posso disponibilizar. Cortar, mas já te cortando e já fazendo um comunicado, no nosso aplicativo da Academia Saber Mais, nós criamos lá uma seção que é uma biblioteca Saber Mais. Então, lá a gente está colocando e-books, né, colocando os PDFs, os textos disponíveis para os alunos, e aí você pode mandar que eu coloco lá na biblioteca da gente, né, a gente está começando aí a montar essa... É bem legal essa possibilidade, porque a gente também tem uma outra dificuldade, pessoal. Também tem alguns livros, né, Pensando no Gênero, que é da Flávia Biroli, que ela faz essa dobradinha racismo e gênero, para a gente entender a condição da mulher. Temos as elaborações, né, da nossa querida e saudosa Lélia Gonzalez, que traz para a gente o debate de racismo e gênero, mostrando como que isso se coloca, sobretudo para a mulher negra. Eu não posso deixar de falar dela, né, que é uma das percussoras do debate. Né, a gente também tem elaborações, temos a professora Roseli Rocha, que tem uma tese que é muito importante, que ela fala da condição do serviço social, né, a gente tem textos do professor Guilherme Almeida, que faz a dobradinha, orientação sexual, gênero e racismo, temos também os trabalhos da professora Carla Almeida, que fala sobre saúde, corpo, gênero, e aí ela tem essa pegada da raça. Temos também, tem muita coisa para indicar para vocês, tem também as elaborações, né, da nossa querida professora Magali Almeida, né, que está aí participando de bancas, que é uma referência para o debate, né, de raça aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né, no serviço social. Né, ela tem um texto que é muito importante, que ela consegue, que é o que está até na revista Em Pauta, ela consegue resumir nossa conversa de hoje, que é o racismo como o princípio tácito do capitalismo. Procurem esse texto, coloca lá Magali na revista Em Pauta, é bem fácil, que ela fala sobre desigualdade, fala sobre o não acesso aos serviços, por que essa população ela é segregada, que projeto que está em curso. Esse texto dela é bem famoso e ajuda muito a gente, para quem está começando, né? Porque tem as outras elaborações mais complexas, que são do Necropolítica, né, que são textos mais densos, mais pesados, porque o que a gente tem de grosso mesmo vem de fora, porque a nossa dificuldade, como eu estava falando no início, que eu falo muita coisa, me perco, né, lá no início, porque a gente tem o serviço social, ele é embranquecido, né? A nossa bibliografia, ela é toda pautada pela branquitude. A nossa história com o serviço social, a gente tem uma história com a caridade, com a filantropia, e se a gente olhar na história, olhando para trás, nós temos o quê? Quantas assistentes sociais das antigas que a gente tem negras? Eu fico aqui pensando, a professora Valéria, que é da PUC, que já é... Né, pouquíssimas. A gente tem, se olhar para a história lá, quando a gente era só a Dona Ivone Lara, eu fico pensando... Então, assim, a gente também tem essa dificuldade, a gente está tentando, tem também as coisas que eu escrevo, eu tenho muitas coisas, tenho 5 artigos publicados, onde eu falo de infância e racismo, sobre maternidade, falo sobre racismo religioso nos abrigos. Então, vocês podem também eu posso depois mandar, a gente colocar lá na biblioteca da academia, para poder facilitar. Não sei manda para a gente enriquecer a nossa biblioteca, né? Bastante interessante. Acho que a Carla Carolina, né, ela perguntou os textos, ela com certeza, essa live vai ficar gravada na nossa página para ela anotar tudo direitinho, né? Mas com certeza a gente troca aí, depois que a live ficar gravada, registrada aí na nossa página, dá essas dicas, né? Para eles. Teve até uma aluna que falou comigo agora aqui, né, voltando essa questão, né, por exemplo, a gente entrar em sala, professor negro, né, a questão da representatividade, da importância, né, da representatividade, né, na ocupação desses espaços, né, que muitas das vezes não... Né, o questão aluno... da medicina...
A gente, eu não sei se você tem percebido, agora porque você também é professora, né, e as outras colegas, a gente tem percebido que tem um aumento, né, de debates, de alunos se interessando pelo debate racial, sobretudo por causa da nossa presença. Porque é isso, o aluno, ele se depara com uma academia que é branca, onde a gente estuda, né, textos, né, não estou fazendo, não é uma crítica, estou fazendo porque a gente precisa olhar para esse lugar. Nós somos assistentes sociais, somos maioria negras, né, atuamos com uma população que é maioria negra, e a gente não tem um norte, um olhar, né? O norte não, como diz o pessoal, o sul. Todas as nossas elaborações são eurocentradas, são livros que vieram de fora, dos Estados Unidos, a gente teve influência franco-belga. E o que a gente tem pensando na afrocentricidade? Porque a gente está falando de negros na diáspora. E aí o aluno, com a nossa chegada, né? E a gente fica até cansada quando tem 20 de novembro, quando a gente tem que fazer TCC, porque nós não temos, assim, infelizmente, nós temos alunos interessados em elaborar TCC, porque tem uma representatividade. Mas se a gente pensar, por exemplo, chegando no doutorado, quantos alunos nós temos negros no doutorado? Quantos docentes negros nós temos no doutorado? Para fazer a minha banca, por exemplo, de qualificação, é difícil, porque nós temos Magali, Roseli, aí fica assim, aí começa a contar, mas quem que eu posso chamar? Sim, e isso aparece também porque é escasso. Se a gente pensar, por exemplo, e isso aparece também na graduação. Quantas professoras negras a gente tem lá na Castelo? Quantas mulheres professoras negras temos na UERJ, na Unirio, na UFRJ, na UF, na PUC? Somos contadas. Entra na sala dos professores, assim... E aí, são poucos, porque esse espaço, e isso é importante a gente falar também, porque aí vai ter a ver com o legado do escravismo, tanto para a população, isso também rebate na gente enquanto professores. Né? O saber ler e escrever, o lugar do saber, não era um lugar para um negro, gente. Nós temos movimentos de resistência do nosso povo, dos nossos ancestrais, que ficavam aprendendo a ler e escrever escondidos, né, de madrugada, e que fingiam que não sabiam ler e escrever para não apanhar e morrer, porque depois que você aprende a ler, não é assim que a gente fala, conhecimento abre portas, então é exatamente isso. E esse projeto da branquitude, ela não quer que você saiba que você tenha direito. Vamos pensar nos nossos usuários, por que tem um ataque vamos pensar também por outro viés do Covid. Por que tem um ataque, né, na política de educação? A gente está agora vivendo, né, um ataque às nossas bolsas, a gente agora não tem mais a nossa autonomia das universidades foi, né, limitada por causa desse governo, a gente agora não vai ter mais acesso à bolsa, quem faz mestrado e doutorado e especialização não vai ter mais acesso à bolsa da CAPES de forma fácil, vai ter que submeter um projeto, e aí eu digo para vocês, tem determinados projetos que não interessam, gente, para esse segmento, sobretudo o nosso. O nosso projeto que fala, né, quem quer saber, ou por exemplo, pensando no meu, quem quer saber de crianças e adolescentes que estão no abrigo por questão racial? Isso interessa? Isso gera voto? Então, a gente tem que ter esse olhar. E aí, quando um aluno me causa muita felicidade, eu fico muito cansada, mas me causa muita felicidade quando um aluno ou uma colega fala, eu estou orientando um TCC que fala sobre racismo, né, fala sobre a situação de mulheres domésticas. Eu tenho um TCC de uma aluna recentemente, né, da Rural, onde ela fez um debate sobre a falta de debate do serviço social, a fora do serviço social. E aí ela fez um apanhado de toda a bibliografia, onde ela mostra que a gente tem um código de ética que diz que é para fazer uma intervenção sem ser discriminado e sem discriminar, mas a gente tem uma história com livros que não trazem isso para o aluno. Então, o aluno se sente... E aí, quando o aluno vê mulheres negras, professoras, falando sobre isso o tempo todo, ele, opa, tem alguma coisa errada, eu quero falar sobre isso sim. No meu estágio eu vejo isso. Até a André está aqui também com a gente, ela está chamando os alunos para dar aula também de TCC, convocando os alunos, gente, vem aqui assistir a nossa live, né, para justamente... André, querida. Falou, né? Às vezes ficam meio órfãos, assim, de saber onde ainda mais a graduação, né, que aí a maturidade intelectual, né, ainda não está aflorada, né, e aí eles ficam meio perdidos, assim, onde é que está,
qual o texto que discute, como é que a gente... Né, eles têm, de fato, essa dificuldade, né, para fazer esse levantamento bibliográfico, poder fazer um marco teórico, enfim. A Andréa está aqui falando, né, sinalizando para os alunos dela realmente a importância, né, de pensar... uma outra dúvida também que aparece... Uma outra dúvida que aparece muito com os alunos, quando eles estão elaborando, é: será que meu tema é relevante? Pensando na questão racial. Aí o aluno fala assim: eu quero falar sobre doméstica. Isso é relevante? Total. Aí eu começo a falar de doméstica é relevante, falar de situação de criança, porque assim, o aluno ele tem que entender que o debate, a racialização, ela está atravessada em qualquer política pública. Então, se ele quiser discutir assistência e racismo, ele vai conseguir. Se ele quiser discutir saúde mental e racismo, ele vai conseguir. Se ele quiser falar da questão do trabalho e racismo, ele vai conseguir. Orientação sexual e racismo, vai conseguir. E aí eu sempre falo, olha para os dados da realidade. Aí eu sempre falo com eles, toda vez, olha o que está posto na realidade. Quem está no encarceramento? Se a gente pensar, por exemplo, teve um aluno que me perguntou, professora, falar sobre os movimentos de periferia, e onde os alunos desfazem a forma de dialogar, eles usam o rap, tem uma outra rima, agora eles fazem rima, disputa de rima. Isso é relevante? Eu falei, claro, você está falando de uma forma de como esses sujeitos conseguem se expressar num Estado racializado, onde esse jovem negro, ele é vítima do Estado, mas ele não tem direito de se colocar enquanto artista, se expressar enquanto artista nessa sociedade. Então, assim, tem essa dificuldade também, porque a gente não faz o debate racial. Então, eu sempre falo, falar de encarceramento é racializado. Se a gente falar, por exemplo, da questão, pensando na temática que a Andréa debate. Eu não tenho profundidade, mas se você falar de travestis e travestis negros, a gente sabe que essas travestis, elas são mais vitimadas. Elas sofrem mais. Não estou dizendo que no bolo, mas se você for olhar qual é a cor dessas travestis que foram assassinadas de forma cruel. Você pegar lá o bolo dos assassinatos, quem foi assassinada de forma mais cruel, que teve mais espancamento? Porque a gente tem que olhar que esse corpo negro na sociedade, ele é um corpo objetificado. Então, esse corpo, ele pode fazer o que quiser com ele. Pode deixar na cadeia, pode matar, pode espancar, pode deixar no abrigo. Pensar nos idosos. Os idosos negros, eles têm mais índice de abandono do que os idosos brancos. Se a gente falar da questão da saúde da mulher, que é o debate da professora Jussara Assis, que agora está na UF. Ela fala é um texto também importante para quem, ela tem uma tese, acho que daqui a pouco ela vai lançar um livro, ou ela vai disponibilizar, não sei, deve estar disponível já, onde ela fala da questão da saúde, que foi por onde a gente conseguiu, né, desconstruir e debater a questão da saúde, do acesso. A mulher branca, ela consegue fazer 9 a 10 consultas de pré-natal. A mulher negra, ela consegue fazer 3, 4. E aí, quando ela consegue, ela fala que não pegam na barriga dela, não tocam nela, porque esse corpo ele é objetificado. E aí, mais uma vez, a gente volta para o debate do colorismo, quanto mais negro, mais negação. E aí, quando a gente fala do lugar da mulata, que é o nosso lugar, essa mulata ela é sexualizada. Ela serve, tem até uma tese que fala que é branca para casar, mulata para furunfar e preta para trabalhar. Que fala muito bem desse lugar dessas mulheres. Então, a gente não é tocada para acesso a serviços, mas para poder apanhar, ser morta e servir de objeto sexual, a gente é tocado sim. Então, tem essa dúvida também dos alunos na hora de construir. Então, eu sempre falo, olha para essa realidade racializada, então dá para discutir. Lógico, com a orientação dos professores, né? Porque senão o aluno fala qualquer coisa, não, tem que ver se a orientadora conversa, se vai ser legal, né? Eu sempre falo, a gente tem feito muito, pegando assim, sou co-orientadora de vários alunos, porque é a única forma que a gente tem para poder ajudar, porque a gente também tem colegas que a gente também tem essa dificuldade. Nós ainda não conseguimos chegar no espaço de universidade. Somos poucas ainda, né, para serem professoras, e aí também tem essa dificuldade. Mas a gente está tentando mudar a história, né? Sim, não é fácil, né? Mas a gente precisa começar, a gente precisa, né, de fato, sair de uma posição, né, muitas das vezes de nerd. E sim, é isso que vocês
né, e que a gente faz, né, os pesquisadores, enfim, né, eu acho que a gente precisa, né, o que você falou agora para os alunos que estão aí, né, no processo de TCC, né, que às vezes ficam querendo, né, pensar essa proposta, como é que se encaixaria, né, eu acho que agora a André ficou até mais feliz aí, né, tá ela aqui comentando, né, que aí, como co-orientadora, já, né, já fazendo já o convite, André que está aí assistindo a gente, pode chamar a Vanessa aí para a co-orientação. A Tatiane está fazendo o TCC também sobre isso, eu não sei como é que está à disposição, André que dá aula, né, esse semestre sobre isso. Tem uma pergunta aqui, Vanessa, quando a gente estava falando da questão das empregadas domésticas, das cuidadoras, né, que tem né, essa condição, deixa eu só pegar aqui, né, essa marca, né, racial, e que o Covid está escancarando essas formas de opressão para essas mulheres, né? A gente tem até uma aluna no curso de Serviço Social da Castelo, que ela está como presidente da Associação, né, de Cuidadores, da CIERJ, não sei o nome todo, né, de Cuidadores e do Estado do Rio de Janeiro, e ela está levantando essa questão também, né, desse trabalho essencial, dessa questão, enfim, né? E aí essa aluna pergunta, né, sobre como essas mulheres especificamente, pensando aí as empregadas domésticas, as cuidadoras, né, que o Covid está escancarando as formas de opressão, né, então, essas mulheres são submetidas, né. Para além das políticas públicas, quais os caminhos que essas mulheres poderiam trilhar para superar isso? Existiriam outros caminhos? Outras formas? Né? Uma outra coisa que a gente não conseguiu, né, ainda bem, não foi destruído nesse processo da diáspora, é a nossa rede de fortalecimento. Essas mulheres, né, e aí eu falo todas as mulheres, mas geralmente a gente tem muito grupo, temos muitos grupos aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente tem a ONG Crioula, que é o trabalho da professora Lúcia Xavier, que faz esse trabalho de capacitação, né, de potencialização dessas mulheres, né, temos outras ONGs que discutem, temos as mães vitimadas, né, cujos filhos foram vitimados, né, por morte por policiais, né, que compõem, né, lá em Manguinhos o Café das Fortes. Temos organizações também em Campo Grande de mulheres negras, né, que tentam, né, se articular. Eu discuto também muito família. Então, assim, para sobreviver, essas mulheres elas tiveram que construir rede de parentesco e de laços comunitários, que é uma outra marca, né, da racialização desses sujeitos. Para sobreviver, porque você pode ver que sempre quando a gente conversa, eu sempre falo isso, quando você chega perto de uma senhorinha mais... Ela tem vários sobrinhos, que não são sobrinhos delas reais. Então é isso. É construir rede laço de afetividade, laço comunitário, se organizar em grupo. Eu sempre falo isso, nós mulheres, né, eu tenho um grupo de mulheres negras que eu participo, das minhas colegas, onde a gente estuda, porque a única forma da gente frear e superar, né, essa condição, por exemplo, a condição das domésticas, né, que é a condição, às vezes, de falta de acesso à escolaridade, é estudando. Então, a gente precisa fortalecer essas mulheres. Como a gente vai ter acesso? Viabilizando, faz grupo, vamos viabilizar passagem, vamos viabilizar, inclusive, alimentação, gente, para essas mulheres. Tem alguns grupos, né, que eu estava até olhando umas publicações da Mônica Cunha, que é uma mãe, né, que teve um filho vitimado por assassinado por policiais, que elas estavam organizando, inclusive, grupos para poder fazer máscara, inclusive pensando no lugar dessas cuidadoras, né, fazendo posts para poder informá-las que elas não são obrigadas, porque assim, muitas dessas mulheres, elas têm medo de perder o trabalho, né, e não querem deixar de ir trabalhar, mas a gente tem como informar para elas. Eu sempre falo, gente, informação é poder. Elas precisam saber que ela não quer deixar de ir, ok, mas ela tem que saber que o patrão tem que disponibilizar máscara, tem que disponibilizar álcool em gel, tem que dar condições de trabalho para ela. Ela precisa saber se ela quer ter acesso à educação, e aí eu falo, o nosso trabalho enquanto assistentes sociais é fundamental, porque a gente tem as informações, como que ela pode ter acesso a um vestibular?
Como que, para não pagar nada, como que nós vamos fortalecer essa rede? Então, eu sempre falo, o caminho é a sociedade civil, que também é muito criticada, né, por nós assistentes sociais, né, o serviço social fala, o terceiro setor, mas são esses lugares que agora no Covid estão fornecendo a alimentação, suporte nutricional para essas famílias, liberando cestas, e são esses lugares, muitas vezes, onde que elas podem falar, gente, porque ainda tem isso. Quando a gente fala de mulher negra, a gente fala de uma dificuldade muito de... As mulheres, às vezes, não conseguem nem falar, porque foi negado esse lugar, né? Elas não podem falar. Então, ela tem, inclusive, dificuldade de falar o que ela precisa. Então, a gente tem que fomentar junto a essas mulheres, que elas precisam falar, elas precisam ter voz. É muito que a Bell Hooks coloca no livro dela, mulheres negras ergam a voz. Pra gente, e nós que estamos nos capacitando, estamos aprendendo, é nossa obrigação disseminar conhecimento nesse campo, sobretudo por uma outra colega. Não sei se eu consegui responder, aluna. Não, conseguiu. Tem uma aluna aqui, né, as alunas estão começando a perguntar aqui nos comentários, a Ravile. Eu vou ler aqui o comentário dela e no final tem a pergunta. Tá. Ela fala, eu tive sempre uma dúvida desde que entrei na Castelo, né, na universidade. Uma observação que eu fiz, né? A maioria dos estudantes de serviço social são negros, pobres, algumas independentes de cor, já sofreu algo. Vocês acham que quem procura o serviço social como profissão é uma forma de expor ao mundo o que elas sofrem ou sofreram? Uma tentativa de mudar o futuro? De ajudar alguém porque já passou por aquilo? Ela quer saber, né, qual seria a motivação aí, de que ela percebeu... Olha, a gente não tem nenhuma pesquisa, agora que fale, porque assim, né, no movimento negro a gente teve um grande boom na década de 70, onde a gente teve figuras como a Lélia Gonzalez, como o Abdias do Nascimento, que fizeram um debate racial, e esse debate depois meio que murchou, né? Na verdade, é invisibilizado o tempo todo. E aí a gente começa a retomar agora, sobretudo, né? Tem uns 3, 4 anos, a gente retoma esse debate racial, né, sobretudo no serviço social com força, mas a gente não tem nenhuma pesquisa que fale sobre a motivação, que tem alguma vinculação entre raça e vinculação. Mas a gente tem sempre teve essa ideia, nós como professoras, como os alunas, né, a gente lembrando lá, por que você foi fazer serviço social? Porque eu quero ajudar pessoas, né? Mas a gente sabe que hoje, como assistentes sociais, a gente pensando nesse lugar, né, enquanto mulheres, né, que fazem esse debate, a gente sabe que a gente, com uma palavra ou com uma canetada lá no nosso parecer, a gente consegue mudar a vida das pessoas por bem ou por mal. Eu acho que a gente está agora num processo, eu não digo que tem a ver com uma necessidade de transformação, mas eu acho que a gente agora está num processo de conscientização racializado coletivo. Que eu digo, que eu sempre falo, não é para todos, que uma outra coisa que a gente precisa entender, que também me perguntam muito, todas as assistentes sociais que são negras, elas são contra o racismo? Não necessariamente, ela pode não ter consciência racial. Ela pode ser negra retida, tu perguntar para ela, ela fala, sou parda, que é uma outra fuga, que também a própria Lélia explica isso, e o próprio Fanon explica isso, que uma forma dessa fuga, né, de fugir desse racismo que é tão dolorido, sobretudo na sua subjetividade, é dizer que eu não sou negro. Por isso que a gente encontra um monte de gente que fala, eu negro não sou pardo. Que aí foi a fuga arranjada pela democracia racial. Mas eu não sei se tem uma vinculação, não necessariamente. Não sei se eu consigo responder para a aluna. Isso aí a gente pode pensar mais para frente. Quem sabe um TCC, né? Exato. Uma pergunta, fazer uma pesquisa. Eu vou falar para a Ravile, né, que está assistindo a nossa live aí, depois você escreve, né? Mas é isso. Assim, sobre o perfil, né? Sobre as motivações, sei lá, fazer uma análise comparativa com alunos do passado e esses alunos de agora, porque talvez pode ter uma relação, sim, e a gente não sabe. Sim. Tem uma outra aluna aqui que pergunta, ela está discutindo violência doméstica, né, no TCC dela, e ela faz uma pergunta, Luciana, os números de violência contra a mulher ainda prevalecem, né, o aumento dela, vem aumentando segundo a pesquisa que ela faz do Atlas da Violência, né, grande parte são mulheres negras, né, exatamente. E aí, para a Vanessa, como são duas Vanessas, mas é para você, Vanessa, o que está contribuindo por esse aumento?
Na verdade, não é um aumento, né? Quando a gente faz o debate de violência, né, contra a mulher, a gente sabe que essa violência sempre existiu, só que ela não tinha visibilidade. Quando a gente fala do mapa, na verdade, não aumentou. Essas mulheres sempre foram vitimadas, as mulheres negras, né, mais retintas, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas é que fica mais fácil para entender. As mais retintas são as que mais sofrem, né? Porque a violência tem várias facetas, né? São as que mais sofrem violência, abuso sexual, são as mais estupradas, são as que mais sofrem violência psicológica, porque tem esse elo, na verdade, de dependência com o agressor. Olha só, gente, temos mulheres negras que são, né, que eu acho que tem a ver com a outra pergunta, que eu não sei se eu não consegui completar da outra menina, né, sobre o trabalho doméstico. Essas mulheres, no período do escravismo, o que era que essa palavra horrorosa que se usava, mucama? Mucama era a mulher que exercia o trabalho na Casa Grande. Esse lugar com esse projeto, ele não muda. Essas mulheres, elas continuam sendo domésticas, diaristas e cuidadoras. E essas mulheres não recebem muito dinheiro. E aí a gente tem um outro debate, um outro atravessamento que pode ajudar a aluna, que é pensar pelo debate da solidão da mulher negra. Essa mulher, ela suporta qualquer tipo de violência, porque ela, por ser negra, ela acha que ela não vai encontrar ninguém, porque é isso. Porque o que é o negro na sociedade? É o feio, ninguém quer ficar com o negro, as pardas até conseguem o casamento, mas as negras retintas não conseguem. E aí pode ser que essas mulheres tenham, né, por um lado, tem essa visibilidade, que esses números não acabaram, mas também tem essa interconexão com o lugar da mulher negra na solidão, né, de não ter, não aceitar qualquer coisa por achar que não vai casar com ninguém. Tem uma pergunta aqui, né, sobre, você falou muito do diásporas, né, para explicar um pouquinho esse conceito, né, está aqui perguntando. A diáspora, ela é o movimento, né, que a gente agora denominou de vivência desse povo que foi sequestrado em África, em outro lugar, em outro território. Então, diáspora não é só Brasil, diáspora é aqui, é na França, é na Europa como um todo, nos Estados Unidos. Então, a gente está na diáspora africana, na diáspora brasileira. Né? Se tivesse nos Estados Unidos, a gente estava vivendo os negros em diáspora estadunidense. Então, é esse novo lugar que a gente está vivendo agora, que não é em África. E aí, são os nossos filhos, a gente já está em outras gerações. É esse translado, né? Estar na diáspora é estar onde a gente está aqui agora. Não é estar em África. Tá aqui agradecendo a sua resposta. É uma figura. Nada, amor. É bom que a gente está, né? Sim, a gente tem que se apropriar, tem que se apropriar das categorias, porque como a gente quer, né, usar categorias não brancas, então a gente precisa usar as nossas, né? Para poder tentar entender de onde que nós viemos e para onde que nós vamos, né? Que na verdade na cultura uma outra coisa, que eu já estou lá na frente, né, estudando, já estou lá na afrocentricidade, não existe futuro, né? A gente sempre olha para o passado, por isso que a gente tem nesse movimento, né, de discussão, quando a gente olha, né, essa coisa de debate em roda, esse debate, esse respeito com as mais velhas, porque a gente o tempo todo olha para o passado, a gente não olha para o futuro. Olhar para o futuro é uma perspectiva capitalista. E é um outro tempo. É muita coisa para a gente aprender. É muita coisa. Sim, assim, a gente ficaria aqui horas e horas, na verdade. Sim, não dá. Coisas que a gente fica inquietos, Sim. Aí, né? Que muitas das vezes é aquilo que a gente fala, né? A gente está num momento muito, muito difícil, né? O senso comum aí, né? Vide aí nosso momento político, tudo é mimimi, e aí, né, essa questão que a gente precisa estar trazendo à tona, justamente para pensar aí, né, sobre essas particularidades, sobre, né, como é que, nesse momento que a gente está vivendo, como é que a gente pode justamente romper com esse senso comum, né, e falar que não existe um racismo estrutural, que não existe racismo institucional, que não existe, que não é nada disso. Na verdade, é sim, que precisa sim, né, ser pensado, né? Tem até essa questão do BBB, eu não sou de assistir BBB,
né? E só escuto, né, vendo no Face essas coisas todas sobre, acho que é Thelma, não sei, né? Uma polêmica em cima, né, em torno dela, enfim. E muitas das vezes fica uma discussão rasa, né? E a gente reproduzindo, às vezes, um discurso mesmo, justamente que falou, sobre essa branquitude, né? Essa questão de você, né, querer apagar a história, né? E não existe a possibilidade, né? 54% mais, né, são negros, o último do BGE 2010, né? O próximo BGE seria agora 2020, 10 em 10 anos, que eu acho um tempo muito longo, né? E agora já vai ser adiado esse BGE, né, esse censo. Então, com certeza, né, a gente precisa, assim, continuar pensando sobre, continuar, né? Tem o meu amigo Robson, que trabalha também, ele é assistente social também lá da extensão da universidade, trabalha com lá na Serrinha, né? A Casa do Jongo, né? E ele estava até fazendo campanha na internet em relação à população lá da Serrinha, dificuldade daquilo que a gente está falando, né? Do acesso à água, a produto de higiene, enfim. Sim. E aí a gente estava falando sobre essa dificuldade e a luta que a gente precisa ter, a gente precisa pensar, refletir, produzir, né? Trazer à tona aí. Muitas das vezes fica, né, obscuro aí, né? Na verdade, há intenção, há uma intencionalidade aí, né, de fazer com que esse debate, né? Porque aquilo que você não discute, você não propõe política pública. Aquilo que está invisível, você não se propõe a pensar. Então, assim, é uma estratégia, né? É o que eu sempre falo. Por exemplo, a questão da Thelma. Por que dá tanta coisa? Porque é aquilo que a gente está falando o tempo todo, né? O corpo negro, inclusive, ele não merece chegar a um lugar de destaque. Não merece ser professora, não merece ser... Nem, inclusive, ganhadora do BBB. Olha isso, sim, gente. Pegando esse gancho aqui, ela formulou a pergunta, né? Você acha que teremos uma médica negra na final de um dos programas de maior audiência do país, né, e representatividade? Ou é marketing da emissora? Até que ponto a participação de negros nesse programa é colaboração para o avanço na discussão do racismo? Né? Eu acho que contribui. O que acontece, né? O personagem, coitado, o Babu, ele é um cara que é politizado, né? Ele é um cara que teve uma vivência, né, no Nós do Morro, então ele tem um debate, ele é um sujeito que chega e ele tentava falar isso o tempo todo, tanto que ele não votava na Thelma, porque ele não ia votar num companheiro negro, porque entre nós é assim, né? Se eu tiver que escolher, porque a vida inteira os brancos foram escolhidos, então se eu tiver que escolher, eu vou escolher um companheiro negro. Entendeu? Porque a gente sabe que esse companheiro ele não vai ter acesso ao emprego. E aí a gente olha para a história da Thelma. A única médica negra, né, a única aluna negra, né, teve que aguentar várias coisas, mas ela também está num lugar, né, que é aquilo que eu te falei, é um lugar que ela finge que não existe racismo. Você já viu, ela viu, não sei quem acompanhou, os alunos devem ter acompanhado, ela foi atacada a edição inteira e ela não respondia. Né, porque também é um movimento também de se proteger, o seu psicológico, né, o seu psíquico se proteger, de dizer que ela quer ficar num lugar que é um lugar de não sofrimento, gente. Ser preta é ficar que nem um Babu, sendo toda hora colocado no paredão, falar que ele não merecia ganhar, ser eliminado. E aí a pergunta, você acha que vai ganhar? Eu quero que ela ganhe. Mas eu não sei se ela vai ganhar. Porque lembra que nas edições anteriores, quem ganhou foi a racista? Sim. Que falava tudo quanto era tipo de abuso. Porque, assim, gente, esse que é o problema, nós somos maioria, mas não somos a maioria com consciência racial, entendeu? Então, qual é o nosso papel nesse lugar? Dizer, olha, Thelma, tu não tem que ficar apanhando essas coisas, não. Ficar os outros falando que a tua maquiagem é barro, não, minha filha, reage. Eu sempre falo, por isso que toda vez que eu dou aula, deve ficar até um clichê para os alunos. Olha, quando você for, e sobretudo as aulas de estágio, olha, quando você for atender, a gente tem possibilidade de falar com o usuário. Você pode fazer isso, você tem que ver que você pode procurar aquilo. Então, assim, a gente queria que a Thelma, queria que o Babu, né, queria que essas pessoas estivessem na final. Agora, se vai ganhar, e aí eu falo, é esse lugar, a gente que é produzido pela branquitude.
a figura da Thelma é a figura que a branquitude quer ver? É uma figura vendável? Sim. Entendeu? Porque quando ela tá ali, é importantíssimo o lugar que ela tá ali. Ela e o Babu chegar na final, uma criança negra vê que tem uma médica negra, ela também fala, eu posso ser uma médica negra. Olha, eu posso. Eu lembro, eu aqui, posso ser professora. Eu tô aqui lembrando de um caso, né, na época do presídio, e tinha uma guarda que trabalhava com a gente, e ela negra, né, a filha dela também, ela tinha problema de visão, então ela é muito católica, né, a menina tem problema de visão, ela é muito católica, aquela coisa toda, então, né, de rezar lá, pedir a Deus, sei lá, eu não lembro mais assim, eu só lembro de uma fala dela, que a criança, na época a menina tinha 4 anos mais ou menos, virou para ela e falou assim, mãe, e frequenta muita igreja, né, eu nunca vi anjo negro desenhado na igreja, né? Eu nunca só vejo o anjo branco, né? As imagens dos anjos. Nunca vi um anjo negro. E ela ficou, tipo assim, mas aí ela tentou, né, amenizar isso aí com a filha e falou assim, não, mas tem Nossa Senhora, né? Só Nossa Senhora, né? Tem a imagem só da Nossa Senhora. Mas ela falou assim, mas eu não quero a Nossa Senhora, eu quero anjos, os anjinhos, né? Porque o desenho da criança, né, do anjinho, né? E aí ela conseguiu, não sei aonde, em Minas, né? E ela sentiu na obrigação, assim, de mostrar para a filha que existia na Igreja Católica anjos Porque negros. a gente E aí tem achou essa uma igreja em dificuldade. Minas, uma coisa assim, e que tinha anjos negros, ela viajou, a menina teve condições, viajou, enfim, Sim. mostrou que tem, mas que não é né, a imagem que se tem. Uma criança de 4 anos, né, perceber, já que, né, é muito católica, e ela, com 4 anos, olhar, né, o entorno da igreja e ficar reparando no anjo. Né? E se a mãe não tivesse, feito intervenção, né, no sentido de dar esse lugar de destaque para a menina, ela ia achar que só existe anjo branco o resto da vida dela. Sim. E aí a gente fala do mesmo debate da representatividade. Né? Epa! Voltei, Vanessa. Oi. Voltei, gente. Eu ia tomando uma surra aqui com esse negócio. Ai, meu Deus, meu notebook, né? Acabou a bateria. Eu esqueci de botar para carregar. Vai aparecer, Vanessa. E voltamos. Voltamos. Na verdade, eu dei mole aqui e... Eu já pensava que estou aqui apertando minha internet. Estou apertando aqui a internet. Meu notebook desligou. Então tá bom, voltamos. Mas aí, como eu estava falando da representatividade, então, assim, é muito importante a gente ter, né, esse olhar, porque, assim, é o que é também o fio condutor do meu estudo. O racismo, ele acontece, inclusive, na infância. Quando a gente não vê um anjo negro, quando a gente não vê uma boneca negra, quando a gente não vê uma daquelas personagens negras. Como é que são os nossos desenhos?
Agora que a gente tem outros desenhos, Nanilino, do professor Renato, agora a gente tem alguns livros, temos aquele lá, o Kirikou e a Feiticeira, mas a gente não tinha nenhuma história. Se você for olhar para. A gente deve ter idade próxima, tenta lembrar, tem algum desenho de criança negra? Só o Super Choque, que não é para criança de 4 anos, que é para crianças maiores. Então, assim, a gente precisa dessa representatividade. Então, assim, a Thelma está nesse lugar enquanto médica, é um espelho para outras crianças. Nós estamos aqui enquanto professoras também, uma outra aluna vai olhar e falar, poxa, ela foi professora, eu também posso ser. Né? Então, assim, lugar do médico, lugar do bombeiro, por que a gente tem que ficar o tempo todo só sendo, não estou fazendo nenhuma crítica às domésticas, não é isso, mas por que a gente tem que ser doméstica? Pergunta para alguma doméstica se ela quer que a filha dela seja doméstica. Provavelmente ela não vai querer. Ela vai querer que ela seja médica, vai querer que ela seja advogada. Então, assim, tem a ver com isso, tem a ver com essas imagens, né? Inclusive, tem autores até que falam, né? A linguagem, ela é racista. A linguagem, as imagens. Sim, sim. Criado mudo, né? Por exemplo, o que a gente usa, né? Pocama. Mulata. Mulata. Né? Tem um aluno aqui, pegando esse gancho ainda da Thelma, tem um aluno aqui, o Wellington, José Wellington, né? Ele faz uma pergunta aqui para mim, né? Não tá? O povo no meu zap aqui, eu tô falando, olhando para você. Foi colocado em mídia nacional as críticas da participante racista, né? Não seria a hora da gente de apresentarmos pontos positivos da questão racial? Exemplo, não subestimar o negro até para incentivar os que estão ou sofrem, né? Os que estão ou sofrem com este abuso, mostrar que o negro tem potencial, né? Foi até colocado pela participante do BBB que é uma classe de coitadinhos, né? E aí está falando justamente da gente, né? Não seria importante, né, a gente reforçar aí, né, de não subestimar os negros, de incentivar, sim, que eles podem estar, né, ocupando esses espaços. Sim, a gente tenta fazer esse movimento de dar protagonismo para o negro, mas quando ele consegue ter o protagonismo, ele é atacado. Então a gente tem que falar que é a questão do racismo. Por favor, fazer o quê? Então, por exemplo, o lugar da Thelma e o lugar do Babu. O que fizeram com o Babu? Eles querem falar do BBB. O que fizeram com o Babu a edição inteira? Chamaram até de monstro. Sim. Chamaram até o cara de monstro. Já ouvi até a questão dele botar o pente. O pente debochava do pente, do cabelo do cara, cabelo de pico, cabelo duro. Nós não somos coitados, realmente não somos coitados, mas dizer que a gente teve, né, a mesma condição, vamos pegar pela nossa história, para poder os alunos conseguirem visualizar. Nós, como professores do serviço social, foi tranquilo sua graduação? Que a minha não foi, não. A gente, inclusive, eu estou falando da minha, não posso falar da professora Vanessa. Mas, assim, eu e um grupo de meninas tínhamos dificuldades, inclusive, de ter como tirar cópia para poder estudar. Tem alunas, hoje colegas minhas, que me veem hoje dando aula, as meninas ficam super orgulhosas, porque sabia que eu, inclusive, estudei com o texto delas, porque não tinha dinheiro para tirar cópia. Então, assim, a gente não é coitadinho, a gente não consegue, mas a gente usar, por exemplo, que é o que muitas vezes a representatividade faz, né, é pegar esse lugar, por exemplo, a Thelma conseguiu, todos os negros vão conseguir. Não, a gente não tem a mesma condição. A Thelma foi uma menina que foi adotada, ela conseguiu custear, entendeu? Agora dizer que todos os negros vão ser médicos, a gente sabe que não vai ser. Primeiro que a gente quer, a gente depois também pode discutir mais no curso, né, Vanessa? Aprofundar esse debate no curso. Né, convido os alunos para vir comigo no curso para a gente poder aprofundar isso. Né? Por que a gente fica nesse... A gente não está no lugar de coitado, mas por que a gente não consegue alcançar? Por que existem cotas raciais? As cotas são porque somos coitados? Então, assim, é isso que a gente tem que refletir. Ninguém tem... Eu sempre falo, inclusive, que são palavras e categorias que a gente usa muito no serviço social, igualdade. Somos todos iguais? Não vou nem colocar o debate racial. Vamos pegar o homem e mulher. Somos iguais? Não somos. Não somos. Nós, mulheres, eu vou nem falar do feminismo, não. Vou falar de homem e mulher, vou falar de patriarcado. Nós, mulheres, estamos aqui fazendo uma live 9h50 da noite. Se a gente estivesse trabalhando e dando aula, a gente já está desesperada tentando vir embora para casa.
com medo de ser estuprada, com medo de ser morta, com medo de ser assaltada. Se fosse um professor homem, ele talvez não, ele ia embora. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a entender que nós não temos o mesmo lugar, né? A gente não somos iguais. Mas também não somos coitados, mas a gente tem que entender de onde que vem isso. Sim, assim, a gente poderia ficar aqui, eu dar um exemplo, eu participei de um seminário, né, sobre saúde da população negra, e eu lembro, de muito tempo isso, e eu lembro da fala, assim, né, dos grupos, e falando da dificuldade, por exemplo, da mulher negra, né, em fazer preventivo, né? E aí, de médicas, né, que não fazia o toque, acho que era uma coisa do tipo, né, o preventivo, e aí ela não, os médicos não tocavam nas mulheres, né, por nojo, as mulheres negras, né, e eu fiquei na época assim, falei, meu Deus, ela novinha, né? É real. Eu falei, meu pai, como é que pode isso, né? E assim, os relatos da galera, tinha assim, grupo de quilombolas, assim, foi um evento bastante grande, e justamente assim, foi pontuado, né, dentro da discussão da saúde da população, da saúde da população negra, né, essa questão de um ciclo do exame tão importante para a mulher, e que muitas foram negadas esse tipo de, né, de tratamento, de exame, por exemplo, né, e justamente pela condição dela de ser uma mulher negra. Exatamente. Isso é uma realidade, né? O não acesso, por isso que eu indico a política nacional, ela não vem só com diretriz, ela trata da história dessa negação do acesso à saúde, né? Que aí também tem um outro debate envolvido nisso, né? Nas mortes, no não acesso à saúde, que a gente vai aprofundar, tem que falar disso no curso, né? Porque isso é um projeto. Então, assim, uma das formas é negar acesso à saúde. E aí, nessa política, ela vem falando que as mulheres não conseguem fazer preventivo, não conseguem fazer pré-natal, não conseguem fazer mamografia. E aí, se você olhar os determinantes das mortes da população negra, né, são doenças vasculares, né, são doenças fáceis de tratar. Tem muita morte ainda por mortalidade materna infantil, porque não consegue fazer pré-natal e detectar que tem hipertensão arterial, e aí tem eclâmpsia e morre. Então, assim, e a gente hoje em dia ter mulheres morrendo de eclâmpsia, eu já fui técnica de enfermagem. É uma coisa que é muito bizarro. A gente está em 2020. A pessoa morrer porque não tomou um captopril? Então, assim, e aí, quando não consegue também fazer, né, o preventivo, né, a gente também tem um outro determinante, não tem a política pública que chega no território. A gente não tem saúde da família que chega lá na favela, que chega lá em Seropédica, que chega lá em Duque de Caxias, que chega lá em Belford Roxo. Às vezes tem, mas também, e aí a mulher faz o quê? Ela não faz, simplesmente ela não faz. E aí a gente se choca, vai fazer entrevista, visita social. Eu recentemente fui fazer uma visita, né? E eu fiquei muito chocada. Era uma questão de saúde mental, e aí quando eu chego lá na casa, né, que eu penso, vamos lá, para a gente poder conversar, para poder conhecer, para tentar ver a realidade da pessoa, e eu chego, me deparo com um idoso acamado, sem fralda, cego. Eu até, assim, eu fiquei assim, eu fiquei muitos dias muito impressionada. Ele estava cego, sem fraldas, a mãe era uma mulher, uma mãe solo que estava ela tinha 4 filhos, uma situação de saúde mental do filho. Aí tinha esse idoso também. Aí eu perguntei para ela, mas por que ele ficou cego, né, para ver? Ela, não, tô fazendo tratamento no hospital do olho e tal. E aí ela me falou que ele ficou cego por diabetes. Então, assim, que é também uma marca, né, de adoecimento da população negra, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. E aí, no dia de hoje, em 2020, um paciente ficar cego por diabetes é de chorar. E aí eu perguntei para ela, mas não tinha posto de saúde? Ela falou, não, nesse território não tem posto de saúde, eu não tenho como levar meu pai em lugar nenhum. E aí a gente dizer que todos somos iguais, não somos. Ela não tem como pagar é complicado. E aí você fala o que para o paciente? Você fala o que para o usuário? Fala, não, somos todos iguais, temos uma Constituição de 88, lá, igualdade.
Somos todos, a senhora tem acesso a médico, mas é isso que eu tô falando, esse é racismo institucional. Chegou o posto de saúde lá no território dela, e não era um território pequeno, um território grande. Não tinha para onde mandar a mulher. Cadê o programa Melhor em Casa? Não tem programa Melhor em Casa para chegar lá. E aí eu tive que só resolver a questão de saúde mental, não tive como ajudar numa outra situação. Mas isso também é um outro debate que a gente tem, que é o debate do limite profissional, a gente não tem como resolver tudo, mas eu acho que a gente precisa ter esse olhar. Né? Quem são essas pessoas? Somos realmente iguais? É a mesma coisa a questão do acolhimento, que eu sempre debato, que é a infância, né? Que é o que eu amo discutir. Para poder falar de infância, eu falo de tudo isso que eu conversei com vocês. Todas as crianças que estão no abrigo, que nós, assistentes sociais, visitamos, né, enquanto atuantes no Conselho Tutelar, nós fazemos visita na Zona Sul, a gente entra na casa das pessoas ricas? Não faz, porque o assistente social do Conselho trabalhava em Caxias para poder conseguir entrar num apartamento na 25 de agosto, tinha que passar por uns quatro segurança, que inclusive nesses territórios, né, que são vistos como favela, a gente tem partes que são melhores. Em Caxias a gente tem o bairro 25 de agosto, que é um bairro que é um bairro de pessoas que têm condição. Uhum. É um bairro nobre. Não consegue fazer visita, mas você consegue fazer visita na Vila Operária. Você entra dentro da casa das pessoas e manda essas crianças para o acolhimento. Que aí eu chamo a responsabilidade para nós assistentes, somos nós que fazemos relatório que subsidia a atuação lá do conselheiro para poder colocar criança e adolescente no abrigo. E aí só sai com 18 anos depois, só para contar, né, para os colegas que acham que acolhimento é bom, não é, acolhimento é a última medida, porque depois que acolhe para poder tirar, muito difícil. Então a gente tem que ter esse olhar. E quem está no abrigo, 87% de crianças pretas e pardas. Tem uma pergunta aqui, para a gente já caminhando para o fim, porque o papo fica aqui, nossa, mãe do céu, muito bom, muito bom. Tem uma pergunta, já quero né, já ter, caminhando para o fim, já para fazer o gancho aí, né, para a gente já encerrar do curso, tá? Para a gente retomar aí a divulgação do curso, mas tem uma participante aqui, Lavínia, né, ela diz, boa noite, tem um amigo negro que diz que o sistema de cotas não deveria existir para ele, porque ele desmerece a inteligência da pessoa por ser negra. Ele fala que não tem que existir porque, né, o sistema de cotas, para ele, segundo ele, é um desmerecimento aí da inteligência dos negros. Né? Ainda citou que já ouviu a frase, só entrou por ser negro. O que vocês acham desse posicionamento? Dele, enquanto negro, achar que as cotas... a gente... Né... É aquele debate que a gente já falou anteriormente, é uma outra conversa, mas o que a gente tem dois elementos. Primeiro que é a negação, né, desse lugar dele enquanto, não sei se ele se entende como negro, não sei se ele se situa nessa realidade onde a gente percebe que a gente não tem uma igualdade. Quando a gente fala de cotas, a gente está falando de um acesso, de uma tentativa, né, de saldar a nossa dívida com o escravismo. Então, assim, em nenhum momento a gente está desmerecendo a capacidade de ninguém. É lógico que a gente vai ter, sobretudo, segmentos que integram a branquitude nos espaços universitários, porque é assim, pessoal, os brancos não querem os negros na faculdade, então eles vão falar que você é burro, que você só está lá por causa de cota, mas nós acaba não somos reproduzindo burros. Esse discurso, né? Eu acho que e acaba reproduzindo esse discurso. Né? E aí, qual é a perspectiva? A perspectiva é tentar usar esse discurso para te expulsar daquele lugar. Para você não ficar, porque o ataque racista, ele não se dá somente, a gente já falou, a gente tem a dimensão interpessoal, a gente tem a dimensão das ofensas, e inclusive, se ele se sentir ofendido, ele pode recorrer à justiça, porque racismo é crime. Mas, por outro lado, e aí a gente tem essa dificuldade. Temos segmentos, assim, como eu falei para vocês, dentro do movimento negro, né, nós temos o movimento, temos os negros na sociedade brasileira, temos negros que não se entendem como negros, tem pessoas retintas, pretas retintas, que acham que não é preto.
Por causa do mito da democracia. A gente está falando de um projeto, quando a gente fala de um projeto racista, a gente está falando de um projeto que atinge política, direito, por isso que tem que ler o Silvio de Almeida. É política, é o direito, é o psicológico, para você achar que você é burro e você não pode ter acesso a cotas. Agora, a cota, ela tem uma proposta de equiparar, de saldar uma dívida, que a gente está em processo de cota. Vai demorar umas 4, 5 gerações para a gente tentar chegar, a nossa população tentar chegar ao mesmo nível de igualdade com os brancos, a mesma quantidade de empregos, a mesma quantidade de sujeitos formados enquanto médicos, enfermeiros, advogados, com outras profissões para além de ser doméstica ou de estar na informalidade. Então, assim, eu sou a favor de cotas, total, tem que ter cota. Também. Porque a gente está falando, a gente em nenhum momento falou que a população é burra, mas a gente está falando de uma população que não teve negado acesso à educação. Então, ele não tem o mesmo, não é nível intelectual, ele não teve a mesma chance que a outra pessoa. Quer o vestibular? Quer comparar o aluno? Se a gente fizer, eu sou aluna que estudei no cursinho da igreja. Na minha turma tinha 60 pessoas, só passaram 7. Aí, se você pega lá, não vamos fazer propaganda não, mas a gente pega lá os grandes cursos, quase todo mundo passa. Não tem a mesma chance. Então, a gente precisa criar um mecanismo, que a cota é isso, ela é um mecanismo de reparação, porque eu não pedi para ser escravizado, né? Como diz a professora Magali, não fui eu que fui lá sequestrar ninguém lá em África, não fui eu que transformei esse sistema hierarquizado e não sou eu que... E agora eu não sou obrigada a ser... Por isso que a gente tem tanto que dentro do movimento, tem pessoas que são tranquilas, que falam, tem pessoas que é voadora, dá de voadora, ó, é isso aí, aqui branco não tem vez, entendeu? E não vai ser assim, com nossos irmãos tudo bem, agora com você não. Então, assim, eu inclusive aconselho a colega a direcionar aí para o colega aí, para ele entender, ele dá uma lida no livro da Lia Weiner, que eu não sei o tom, mas fala de construir na branquitude em São Paulo, que é outro lugar pouquinho racista, né? São Paulo, Sul, não, só um né? Inclusive o Nordeste também temos lugar, pouquinho, porque ela discute a constituição dessa branquitude nacionalista burguesa em São Paulo, que ajuda a gente a entender, né? Por que fala que cota é para burro? Faz parte do projeto deles, é para te eliminar, é para te excluir, para dizer que você é burro, mas pergunta se ele abre mão do privilégio dele. Ele diz que ele não é racista. Os nossos colegas brancos dizem que não são racistas, mas eles, por exemplo, se tiver uma professora negra, eles ficam chateados, porque tinha que ser ele. Ela que tinha que ser a professora. Se tiver uma professora negra, o que essa garota está fazendo aqui? Que assim, a gente tem que falar para a aluna Lavínia, que nós somos questionadas. O que essa garota está aqui? Ela virou agora, quer ser professora, olha isso. Então, assim, essas, não sei se eu consegui responder a aluna, mas essas e maiores informações e aprofundamento dessa conversa inicial que a gente teve aqui hoje, né, faço um convite aqui coletivo para os alunos, para quem está me acompanhando, para profissionais, para quem se interessar por discutir, a gente vai fazer um debate pensando política pública, raça e gênero, e vamos discutir de forma mais aprofundada cada ponto deles, pensando no nosso exercício profissional. Então, eu convido vocês que estão assistindo, né, convidem os colegas para poder participar do nosso curso, né, vai ser bem legal, né, quem me conhece sabe que eu sempre tento trazer muito para a nossa realidade, então fica aí o convite, né, para a gente poder aprofundar e a gente participar do curso que a Academia do Saber está promovendo com tanto carinho, né, para a gente poder pensar na questão racial que a gente viu hoje, que é fundamental. Assistente social que está trabalhando, que está atuando, seja no exercício profissional, ou seja como docente, não tem como discutir, né, o serviço social sem falar de raça e gênero. E a gente vai discutir essas e outras coisas, né, lá no nosso curso. Então, fica o convite, aguardo vocês lá no nosso curso, tá? Obrigada, Vanessa. Aproveitando aí que você falou sobre o curso, para quem está nos assistindo, né, o curso vai acontecer aos sábados do mês de junho, então todos os sábados de junho, no dia 7, 14, 21, 28 de junho, e mais o dia 5/7. Serão 5 sábados, né? E aí, o horário de 10 às 11h30,
né, com essa videoconferência, né, os alunos interagindo, trocando, não é via YouTube, né, não, é troca, diálogo mesmo, né? Sim. Vai ser pelo Team Like, então, lá no nosso aplicativo, né, quem está aí acessando agora, o nosso aplicativo está lá no Play Store, né, no Android, ainda não temos para iOS, mas quem tem iOS, né, pode digitar lá no Safari, saber mais, né, .mewappbr.com, que também aparece da mesma forma, pode colocar como atalho para a tela inicial, quem tem iOS, que vai ficar da mesma forma o link lá para clicar. Quem tem Android, né, tem lá só jogar lá no Play Store Academia Saber Mais para fazer as inscrições, né? A professora Vanessa vai estar com a gente, né, na Academia Saber Mais, dando esse curso. Vem com a gente, né? Vai ser bastante interessante. O nome do curso, né, Atendimento Intersetorial para a População Negra, né, Desafios e Possibilidades na Rede. Né, vai ser um curso interessantíssimo. Tudo que a Vanessa pontuou aqui vai ser, né, aprofundado nessas 5 aulas, né, com direito a material, enfim, vai ser a troca de vocês. Então, convide todos, né, eu acho que é um tema bastante pertinente, eu acho não, tenho certeza que é um tema bastante pertinente, né, e é uma honra ter a Vanessa com a gente na nossa equipe, né, e ter, né, outras possibilidades daí para a gente pensar, né, e contribuir por uma capacitação continuada, né, que a gente tanto preconiza isso aí na formação profissional, que não termina só na graduação, precisa, né, na vida profissional continuar cada vez mais aí, né, se aprimorando, né, e se apropriando também. Então, a Vanessa vai estar com a gente quer agradecer mais uma vez, né, a presença da Vanessa com a gente na nossa live. A quem ficou aqui assistindo a gente, essa live vai ficar gravada aí na nossa página para vocês compartilharem, né? E agradeço, Gislaine está aqui, né, fazendo, depois Vanessa vai poder entrar para ver os comentários também, né, quiser trocar com eles, mas a gente está aí, né, mais uma vez agradecendo a todos, né, a gente ficou nessa brincadeira 1 hora e 45 minutos de live, né, daqui a pouco está igual os cantores ficando aí fazendo 5 horas de live, enfim, né, igual o Thiaguinho. Mas a gente está aí para a gente justamente fazer com que a galera, né, a gente socializar, na verdade, o conhecimento não pode ficar, né, com a gente apenas, tem que compartilhar o conhecimento, né? Mais uma vez, Vanessa, muito obrigada, de coração, né? Que essa parceria dure aí bastante tempo, bastante, que não é de agora, né? Você já foi lá na Castelo. É verdade. Alunos, né? Com oficina, né? E agora estamos aí nesse projeto aí. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando. Eu sempre digo que é uma alegria muito grande discutir, né, a questão racial, né? Quero agradecer muito, né, e dizer quanto que a Academia do Saber está sendo, né, está se colocando, né, de forma, está se adiantando nesse debate, porque eu sempre digo isso. Uma outra coisa que eu queria dizer para os alunos, né? Só os negros podem fazer o curso? Claro que não, pessoal. Todos nós, assistentes sociais, devemos fazer o curso para a gente poder se aprofundar e tentar compreender, né, como que o racismo aparece no exercício profissional e eu, enquanto pessoa branca, o que eu posso fazer? Eu sempre digo isso, né? E aí eu aguardo vocês, né, lá no curso. Quero de novo agradecer a professora Vanessa por esse convite, né, agradecer a oportunidade da Academia Saber Mais, né, de estar aqui dialogando, né, sobre esse debate, e tô assim, dizer que estou muito feliz de estar integrando a equipe, da gente estar dialogando, né, agradecer mesmo, não tem uma palavra, gratidão pelo que a gente conseguiu construir hoje, né. Obrigada. Eu que agradeço, Vanessa. Um beijo a todos vocês. Vanessa, um grande beijo. Tenha uma boa noite a todos vocês. Boa noite, tá bom? pessoal. Volta a dizer, galera, deixa aí nos comentários, né, o que vocês querem aí, né, sugestões de lives, o que vocês querem discutir, que a gente, né, organiza, então, né, as lives. Né? Mais uma vez, Vanessa, muito obrigada. Tá? Tchau, querida. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Boa noite a todos.